A ideia nesse vídeo é resolver o problema 9.17 do livro Sinais e Sistemas do Oppenheim sobre transformadas de Laplace. E o problema é esse. Ele fala que um sistema Lit, linear invariante no tempo, causal S, ele tem representação por diagrama de blocos, mostrado nessa figura 9.17. E aí é solicitado determinar uma equação diferencial que relaciona a entrada x de t à saída y de t do sistema. E aí, então, o sistema que a gente tem é esse. E para facilitar, a gente pode dividir ele nessas duas partes, considerando ali o de cima, a entrada sendo x de t e a saída y de t, e o de baixo a mesma entrada x de t, só que a saída dele y2 de t. E se a gente observar, o formato desses dois sistemas é bem parecido com esse. E aí vamos então tentar achar a função de transferência dele para continuar o desenvolvimento do problema. Aí nesse caso, criando esses sinais intermediários, E de t e z de t, a gente vai ter que o y de s ele é igual ao E de s, que é o E de t no domínio de Laplace, vezes o h1 de s. E o E de s, ele é o x de s que soma com o z de s, que é o que está vindo ali da realimentação. O z de s ele vai ser h2 de s, que multiplica o y de s, que é a saída ali. E aí, se a gente substituir o E de s dessa segunda equação na primeira, do y de s, vai ficar que o y de s é igual ao x de s mais z de s, e isso tudo multiplicando h1 de s. Agora, se a gente substituir o z de s da terceira equação ali no y de s, vai ficar que o y de s é x de s mais h2 de s vezes y de s, e isso tudo multiplicando o h1 de s. Aí, se a gente multiplicar ali no y de s, vai ficar que ele é igual a h1 de s vezes x de s, mais h1 de s vezes h2 de s vezes o y de s. E aí, passando essa parcela para o outro lado da equação, vai ficar nesse formato, e a gente consegue colocar o y de s em evidência. Ficando então y de s vezes 1 menos h1 de s vezes h2 de s, isso é igual a h1 de s vezes o x de s. E aí, se a gente passar dividindo o x de s para o lado esquerdo da equação, e esse 1 menos h1 de s vezes h2 de s dividindo para o lado direito da equação, a gente acha então a função de transferência do sistema, que fica y de s sobre x de s, ele vai ser igual ao h1 de s sobre 1 menos h1 de s vezes h2 de s. E agora dá para continuar então o desenvolvimento do problema. E aí, para esse caso, a gente vai ter o y de t, que é a saída do sistema, ele vai ser y1 de t mais o y2 de t. E aí no domínio de Laplace fica então que o y de s ele é igual ao y1 de s mais y2 de s. Dividindo isso tudo pelo x de s, a gente vai ter as funções de transferência, e aí fica y de s sobre x de s é igual ao y1 de s sobre x de s mais y2 de s sobre o x de s. E aí então vamos tentar achar a função de transferência do sistema de cima, que aí vai ficar y1 de s sobre x de s, ele é igual a 2 sobre s, que é o bloquinho ali que corresponde ao h1 de s, dividido por 1 menos o mesmo 2 sobre s, que multiplica o menos 4, que corresponde ao bloco h2 de s, ali da realimentação. Aí multiplicando o menos 4 pelo menos 2 sobre s no denominador, a função de transferência ela vai ficar 2 sobre s sobre 1 mais 8 sobre s. E aí, multiplicando por s em cima e embaixo, vai ficar 2 sobre s mais 8. E essa é a função de transferência do sistema de cima. Agora, desse segundo sistema de baixo, o y2 de s sobre o x de s ele vai ser igual ao 1 sobre s, que corresponde ao bloco do h1 ali, dividido por 1 menos esse mesmo 1 sobre s, vezes menos 2, que corresponde ao h2 de s. Aí, multiplicando menos 2 pelo menos 1 sobre s, a função de transferência fica 1 sobre s sobre 1 mais 2 sobre s. E aí, também multiplicando por s no numerador e no denominador, a função de transferência vai ficar 1 sobre s mais 2. E aí, tendo essas duas funções, a gente consegue então achar o y de s sobre o x de s, que ele é igual à soma dessas duas, que é 2 sobre s mais 8 mais 1 sobre s mais 2. E aí, fazendo a soma, então,
a gente multiplica os denominadores, s mais 8 vezes s mais 2. E aí o numerador ali da primeira parte vai ser a divisão desse novo denominador pelo s mais 8, e aí sobra só s mais 2, que multiplica 2, que é o numerador da primeira parte. E da segunda, o resultado da divisão vai ser s mais 8, e aí que multiplica 1, que é o numerador da segunda parte ali. E aí fica só s mais 8 mesmo. E aí fazendo as multiplicações, vai ficar 2s mais 4 mais s mais 8 no numerador. E no denominador fica s ao quadrado mais 2s mais 8s mais 2 vezes 8, que é 16. Aí fazendo a soma, então, no numerador e no denominador, vai ficar que o y de s sobre o x de s ele é igual a 3s mais 12, dividido por s ao quadrado mais 10s mais 16. E aí, multiplicando o cruzado ali, a gente vai achar que s ao quadrado vezes y de s mais 10s vezes y de s mais 16y de s, ele é igual ao 3s vezes x de s mais o 12 vezes o x de s. E aí, para passar isso para o domínio do tempo, a gente vai usar essa propriedade de diferenciação no domínio do tempo, que fala que a derivada no sinal x de t, no domínio de Laplace, fica s vezes o x de s. E isso vale para a segunda derivada, a terceira derivada, desde que coloque o s elevado ali a 2 ou a 3. E aí, então, dessa primeira parcela, o s ao quadrado vezes y de s, no domínio do tempo, ele vai ficar a segunda derivada do y de t. Essa segunda parcela de 10 vezes s vezes y de s vai ficar 10 vezes a derivada de y de t. A terceira, como é simplesmente 16 vezes y de s, vai ficar 16 vezes y de t. E aí, passando para o outro lado da equação, o 3 vezes s x de s, ele vai ficar 3 vezes a derivada de x de t. E o 12, que multiplica o x de s, fica simplesmente 12 vezes x de t. E essa, então, é a equação diferencial, que relaciona a entrada x de t à saída y de t.